Rapaz super atencioso, educado. Não tô reclamando dele não, mas tô reclamando do jeito como ele embalou isso daqui. Totalmente errado. Olha isso. Deixa eu botar aqui assim. Vou tirar do plástico. On, off. Fala moçada, como vocês andam? Eu ando bem ocupada, mas é um sentimento muito gostoso de estar envolvida com a vida, estar ativa, produzindo, estar conectada com os meus amigos, com todas as pessoas do mundo. Nesse grande cosmos que a gente tá, eu tô num humor curioso, com vontade de aprender, com vontade de evoluir. E vamos evoluir junto aí, galera. Uhul! Eu tô aprendendo a tocar teclado. Eu queria mostrar pra vocês uma palhinha. Oh my God! Refalar. Aí tem o Mi menor, que é Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si. Aí a música vai ser uma coisa... Opa! Vai ser uma coisa assim... I fucking hate myself. Fucking hate myself. I hate myself so much. So much. São 5 horas da manhã. Eu não tô com sono, porque eu acordei meio tarde. E tomei café também já de noite. Meu horário de sono tá todo fodido, então não tô com sono. Mas são 5 horas da manhã e eu não dormi ainda, né? Eu tô acordada ainda. Agora eu tô melhorzinha. Se eu tô aqui gravando é porque eu tô de boa. Mas a realidade é que os últimos 3 dias eu tava bem na bad. E eu acho que nas últimas 3 décadas, né, eu tava bem na bad. Mas eu acho que é porque eu tô menstruada. O tema geral da minha bad era a ideia de que eu era uma fracassada. De que eu era uma fracassada, que eu não consigo fazer nada. E aí eu fiquei pensando, né? Fiquei esses 3 dias muito abatida mesmo, sem energia, considerando que talvez eu devesse desistir, devesse só não existir mais, não tentar mais viver e fazer as coisas. Eu comecei a pensar qual era realmente a ideia por trás disso, porque eu fiquei assim, como assim fracassada? Fracassada por quê? E aí eu comecei a pensar, porque eu não consigo fazer nada, eu não consigo terminar nada, tudo que eu quero fazer eu não consigo. E eu percebi que era porque eu tava... é foda falar, mano, mas é porque eu fico muito dentro da minha própria cabeça, sabe? Então tudo que eu falo é tipo assim, eu sou minha maior hater. Eu nunca vou ter um hater tão fodido quanto eu mesmo. Eu tô envolvida em vários projetos que exigem tempo.
exigem esforço, exigem trabalho, exigem que eu de fato acorde todos os dias, ou fique acordado até as 5 da manhã todos os dias e trabalhe neles, né? E honestamente, eu não estou muito acostumada com isso, porque no passado o que acontecia era todo o trabalho um pouco mais sério que eu fazia porque eu estava fazendo para alguém ou sob os cuidados de alguma instituição. E quando eu fazia algo por mim, eu fazia, eu realizava e tal, mas eu nunca ia muito além, sabe, da zona de conforto. Eu nunca realmente ultrapassava aquela linha do caramba, eu acho que eu não consigo. Eu não estava acostumada com isso, porque antes, quando eu chegava nesses pontos, eu recuava. Eu recuava e não fazia mais nada, largava o projeto. E agora é isso, agora eu tenho esses momentos assim de pensando em como a coisa que eu queria ter terminado em dezembro, eu tô ainda fazendo em abril. E aí eu tenho que me convencer de que, cara, calma, você tá fazendo as paradas sozinha. Não é um trabalho que vai se resolver amanhã, porque eu quero, porque eu fiz uma coisa, porque eu cumpri com uma etapa do projeto e agora ele vai estar pronto. São coisas que tem um processo, né? E eu tenho que... É isso, sabe? É um processo. Eu tenho que me acostumar com o processo, porque antes eu trabalhava com impulsos de energia. Eu escrevia quando eu estava motivada. Eu fazia, final de semana. Nos últimos 2, 3 anos, desde que começou a pandemia, eu voltei a realmente a ter uma prática artística, que eu precisei estabelecer esse método, que é inédito para mim. Eu não estava acostumada a trabalhar assim, com processo. Estabelecer um processo e todos os dias estar ali fazendo. É muito desafiador, desafia muita coisa sobre outras áreas da minha vida, o modo como eu faço outras coisas, né? O modo como eu durmo, o modo como eu me alimento, o modo como eu me relaciono, o modo como eu me comunico. Desafia tudo, cara. É muito louco. Eu tenho muita dificuldade de prever as coisas. Não de prever, mas tipo de ter uma noção mesmo de prazo, sabe? Eu falo, sei lá, pra mim mesma, né? Uma semana, mas uma semana é o tempo que eu preciso pra, tipo assim, entender o que é que eu tenho que fazer. Fazer a pesquisa, de pegar as referências e testar a cor, testar não sei o que. Isso é uma semana. E eu acho, quando eu tô imaginando o projeto, que uma semana eu vou chegar, eu já vou saber o que fazer, eu já sei, porque eu sou foda assim, eu sou genial assim, então eu chego, eu já sei exatamente o que fazer, eu faço, executo, porque o dia tem 77 horas, e aí eu faço, aí tá pronto. Eu não penso que eu preciso buscar referência, que eu preciso testar material, que eu preciso testar as coisas, sabe? Que eu preciso fazer um brainstorm de ideias, que eu preciso definir um rascunho e afinar esse rascunho e então executar, mas aí agora eu tô com sono, mas então agora eu tenho que ir no banco, mas então agora eu tenho trabalho, mas então agora eu tenho não sei o que. E aí então essa executar é interrompido, é parcelado, são vários dias, e depois desse executar você ainda tem a parte de editar, de refinar, e aí sim você vai terminar, né? E aí quando eu vejo o trabalho que era de uma semana, eu vejo um trabalho de, sei lá, um mês. E eu fico extremamente frustrada com isso, me sentindo uma fracassada por isso, ao ponto mesmo de, às vezes, por exemplo, hoje, em abril, a gente está já na meados para final de abril, né? Eu tenho vários trabalhos, nossa, me dá até tristeza falar isso, mas eu tenho vários trabalhos que eu terminei ano passado e que eu guardei, estão guardados. Eu simplesmente não consigo entender, né, que eles são trabalhos válidos, porque eles foram feitos depois do prazo, porque eles não foram feitos do jeito que eu imaginei perfeito que eles seriam feitos, ou simplesmente porque eu não tenho coragem de
de apresentá-las para as pessoas. Tipo assim, é uma trava totalmente imbecil, sabe? Ah, mas eu tô sempre trabalhando. Cara, muito foda. E é, tipo assim, por exemplo, agora é 5 da manhã. 5 da manhã. Essa imagem nossa, eu tô com uma cara. Ai, eu tô com uma cara. Meu Deus, eu tô com uma cara rosa. Eu comecei a usar um creme pra espinha, né? Pra limpar a pele. Só que antes de limpar a pele, ele traz todas as espinhas à tona. Cara, a última vez que minha pele esteve tão detonada com espinha assim, eu era adolescente. Eu não lembro qual foi a última vez que eu tava com a pele tão acabada assim, ó. É porque a câmera, ela dá uma borrada na imagem, não dá pra ver direito, mas eu tô com muita espinha. E aí eu fui no Reddit pesquisar pra ver se outras pessoas estavam passando por esse problema com esse remédio. Porque eu falei, gente, o remédio que é pra tirar a espinha tá me dando mais espinha do que jamais tive na minha vida. Mas parece que é isso mesmo. Eu li a bula e na bula também diz isso. E aí antes de ficar bom, ele fica ruim, né? E fora isso, essa cara de... Eu tô com cara de que quem tá acordado até as 5 da manhã, editando vídeo, editando podcast, escrevendo. Eu tô com cara de quem passou o dia inteiro trabalhando e ainda tá de manhã trabalhando. Eu tô com cara de quem mora no centro de São Paulo. Qual é, tio? Tá me tirando, tio. Aí agora eu tô assim, tá nada. Contanto que você faça o que você tem que fazer, você não tem que ficar pensando no passado, não tem que ficar pensando no futuro. Tanto que você tem que fazer o que você tem que fazer. Você tá fazendo o que você tem que fazer, então é isso. Aí eu me dei uma animada, eu falei, não, é isso aí mesmo, pô, tá certo. Você tá certo, Tainá, você tá certo. Aí eu me animei um pouquinho. Aí eu vim aqui pra terminar de editar os vídeos que eu tava editando. E provavelmente é isso que eu vou fazer o resto do dia. Terminar as coisas que eu já tava terminando. Que eu tenho que fazer o upload do episódio novo do podcast, porque os meus fãs estão me esperando. Esse episódio é sobre... não vou falar, vai ser surpresa. Mas esse episódio foi o mais longo que eu gravei até agora, porque eu gravei pra caralho e ainda não falei tudo que eu queria falar. Foi o mais longo de todos. Porque tinha muito assunto mesmo, tem muita coisa, muitos anos de experiência, de conhecimento envolvido. Mas eu total acho que é porque eu tô menstruada, sabia? Porque toda vez que eu fico menstruada eu fico muito sensível, nossa. Toda vez não, mentira, não é toda vez. São alguns períodos do mês. Alguns ciclos, né? Eu acho que o que determina o ciclo em que eu vou ficar mais sensível ou não é o ciclo em que eu como mais açúcar ou que eu como menos. Aí quando eu tô aqui, né, menstruada, geralmente eu fico num estado mais... sei lá, eu fico mais sem energia, sabe? Eu fico num estado mais down. Não necessariamente de humor, não necessariamente triste, mas eu fico mais desanimada, meu corpo mais cansado, né? Enquanto eu tô menstruada. E aí na TPM, nos dias que se antecedem a menstruação, o que acontece é que eu tenho uns 2 dias de uma depressão fodida, que eu fico assim muito mal, a ponto mesmo de querer me matar, e é muito intenso e às vezes vem do nada, como tem sido muito frequente, né? Porque ultimamente eu não tenho tido, nos últimos anos eu não tenho tido nada afetando a minha vida de uma forma que eu queira me matar. Então, quando eu começo a sentir esses impulsos assim de caralho, mano, o que eu tô fazendo aqui? Caraca, do nada. Caraca, o que eu tô fazendo aqui? Nossa, eu não aguento mais. Ai, qual o sentido de tudo isso aqui? Deixa eu olhar o aplicativo que eu uso, o Clue. Aí eu vejo batata, menina. Aí fala assim, 2 dias para o seu período, para a sua menstruação, né? Aí eu falo, é isso. E... caralho, mano. Ai, esse cachorro me irrita. Esse barulho de rua me irrita. Eu
tentando falar o bagulho e fico me desconcentrando. Os cachorros fazendo o dia inteiro. Eu não tenho problema com música, eu não tenho problema com barulho de carro. Barulho de carro depende. Se for barulho de carro desnecessário, eu tenho sim, tipo buzina, alarme, eu tenho. Mas assim, eu não tenho problema com ruído. Mas sei lá, mano, tem uns barulhos que me desconcentram. Tipo, cachorro o dia inteiro latindo me desconcentra. Helicóptero aqui em cima quando fica me desconcentra. Mendigo gritando me desconcentra. Mas o que eu tava falando? Depende, primeiro. Eu falei que eu não tava com sono. Caralho, esqueci total o que eu tava falando. Bom, mas provavelmente não era algo. Provavelmente era alguma bobagem. Provavelmente alguma coisa que eu vou repetir. Porque eu me repito muito. Deixa eu ver, são 5h30. Acho que eu vou deitar um pouquinho. Aí eu vou levantar umas 8. Fazer uma limonada. E eu vou logar no trabalho. Cara, minha sorte é que eu trabalho de casa. Hoje em dia eu só trabalharia na rua se fosse pra ganhar muito bem. Muito bem. Tipo assim, um salário de realeza. Aqueles salários inacreditáveis. Você fala, mano, não acredito que você ganha isso pra fazer isso, sabe? Eu não acredito que fulano ganha tanto pra fazer só isso. Se Google me chama assim, uma empresa, né, foda, Google, lá, né, na área de tecnologia, Facebook, tudo, chama pra trabalhar, e não é um salário uau, eu ainda considero, porque é bom pro currículo. Mas se for uma empresa Zé Mané, um salário Zé Mané, salário normal, só home office por causa dessas coisas, tá ligado? Eu em casa, o que eu faço? Amigo, hora do almoço, eu não como, eu durmo. Eu tiro a sonequinha, boto alarme pra tocar, porque não é porque você tá em casa que você também vai meter o louco, né? Porque aí senão você perde o emprego também. Então eu fico à disposição, mas eu fico à disposição na cama. Eu fico à disposição deitadinha no meu cantinho, né? E geralmente até quando eu tô com sono, não... E quando é dia útil, assim, eu não durmo porque, sei lá, eu acabo fazendo minhas próprias coisas, acabo resolvendo coisas do meu trabalho também. Do meu trabalho artístico, que eu digo, né? Eu tô com cara. Essa aqui vai ser a thumb. Peraí. Eu tinha feito a cara muito boa, cadê? Não, agora eu tô esquisito. Tem que ser só espontâneo que fazer. Mas. Ai, mano, que inferno. Quem é que assiste essas merdas? Pior que eu assisto isso. Eu assisto literalmente isso no YouTube, mano. E é um dos motivos pelo qual eu resolvi fazer o canal. Porque eu fico assim, eu fico procurando esse tipo de coisa pra ver. Eu falo, as pessoas não fazem mais essas coisas, né? Todo mundo quer fazer coisa pra algoritmo, todo mundo quer fazer coisa tipo. E tipo, foda-se, eu não quero saber disso. Às vezes a pessoa até faz mesmo um vlog, mas fala de coisas, né, mais pessoais, né? Não é pessoal, é assim, no sentido de fala sobre coisas que interessam, porque somos seres humanos, creio eu, que você também é. Somos seres humanos e a gente tem interesse em coisas humanas, né? Emoções humanas. Então, quando eu falo de mim e da minha experiência humana, eu não tô falando, porque eu tô falando assim, tipo, a minha experiência humana, que você também compartilha, você sabe exatamente o que eu tô falando, entendeu? Mas eu vou falar porque eu tô falando de mim, né? É saindo da minha boca, então óbvio que vai sair em primeira pessoa. Mas eu não tô falando no sentido de, tipo, olhem só, gente, como eu passo por esse processo. Eu falo assim no sentido, tipo, então, eu tô passando por esse processo, eu sei que você também, porque você também é artista, porque você também é um ser humano, porque você também é uma pessoa jovem, porque você também é uma pessoa que mora numa grande cidade, você também é uma pessoa que tá sozinha, morando sozinha na vida. Você entendeu?
e sozinha, morando sozinha. Foi meu significado inicial, né? Então você também entende, e eu quero que você venha aqui comigo agora se alinhar nesse propósito aqui pra gente trocar uma ideia, pra que talvez alguma coisa que eu fale inspire você em alguma coisa, ou simplesmente pra te dar companhia mesmo, sabe? Porque isso é tipo, muito importante, essa ideia de você não se sentir isolado nas suas emoções, nas suas ideias, nos seus pensamentos, porque isso pode ser bem paralisante, né? Você pode realmente se sentir deslocado a ponto de não querer existir. Isso acontece. Então é por isso que eu faço essas coisas, porque eu fico procurando pessoas assim, eu fico procurando vídeos assim e não encontro. Então eu fico às vezes pensando, mano, quem vai querer saber disso? Quem vai querer ouvir isso? Eu quero. E essa é a webcam que eu comprei da China. Eu amo a China. Eu vou dormir agora. Dormir não. Eu vou descansar um pouquinho. Dormir para os fracos. Sou uma pessoa... dormir para os fracos. Eu sou forte. A forte que ela tava chorando porque não tava conseguindo fazer o trabalho que queria fazer. Estamos conversados, então até daqui a pouco. Beijo.